Pessoal, muito boa noite. Thiago Calestini aqui, sócio economista da Dom Investimentos. Mais um episódio do nosso podcast e hoje com um convidado super especial. Ele vai falar um pouco melhor dele, mas é um cara bastante icônico no mercado, já passou por N bancos, corretoras, trabalhou em tesouraria, opera bastante, opera até hoje. Acho que dá pra gente falar que é um dos gestores mais agressivos do país e hoje a gente tem a honra de ter ele aqui junto com a gente. Então, sem mais delongas, Claudinho Coppola aqui, pessoal. Fala, Thiago. Boa noite, obrigado aí pela oportunidade. Fiz questão aqui de vir te prestigiar aí nessa nova casa, esse novo cenário aí que você está desenhando e vamos lá conversar um pouquinho aí, contar um pouco de história. Beleza, acho que o pessoal tá bastante ansioso, eu estava bastante ansioso por esse episódio, então vamos fazer valer. Claudinho, eu acho que a gente podemos começar falando, quem é o Cláudio, como que você foi parar no mercado, qual a trajetória que você fez, por onde você já passou, acho que a gente pode começar por aí. Cara, uma história começou em 88, eu tinha um amigo, muito amigo, que a gente fazia FEI junto, e começou a trabalhar, o irmão dele trabalhava numa distribuidora e ele foi trabalhar nessa distribuidora. Eu esperei um pouco e depois meu pai veio a ficar doente. Eu tive que trancar a faculdade e aí eu pedi para ele se tinha um trabalho. E aí ele me indicou numa corretora, que era a Liquidez, no caso, que era do Arnaldo César Coelho. E aí eu fui para lá como estagiário, comecei e fiquei lá por 2 anos atendendo cliente. Naquela época eu não sabia nada, eu fui ser ponta de mesa, então nunca tinha trabalhado na vida. Comecei o beabá. Isso a gente está falando em 88. 88. Então, naquela época, existia muito cliente ao portador, era uma hiperinflação, você tinha 30% ao dia, ao mês, era uma loucura. Então, eu atendia cliente, tinha muito cliente que, na verdade, eram os antigos doleiros, eles tinham dinheiro, então, no final do dia, eles davam o dinheiro no ADM, a gente passava, matava a taxa. Aí eu aprendi a calcular, PU, essas coisas todas, eu fui sempre aprendendo desde o básico. Então a minha primeira parte na Liquidez foi para atender cliente e ver como funcionava a estrutura toda do mercado. Aí depois de 1 ano lá, aí o pessoal começou a falar, olha pessoal, você não fala aqui a gente não conversa com esses bancos, Garantia, Morgan, a gente não consegue tirar boleta com eles. Então a gente vai te promover e você vai falar com esses clientes. Aí eu tentei começar a ligar, falar, olha, tem produto aqui para vender, fiz o trabalho de brokeragem que a gente tinha para fazer na época. E aí passaram 2 anos, eu aprendi bem, aí apareceu a Renascença, me contratou na época da Copa de 90, aí eu fiquei 1 ano na Renascença. E lá eu construí uma amizade com o BCN muito grande. O BCN era do Dr. Pedro Conde. Isso, era o Alfredo, o Haroldo, que é meu amigo até hoje, o Alfredo também. E aí eu comecei a fazer brokeragem para eles e a Renascença não tirava na época boleta com o BCN. Então cresci na casa, fiquei bem. E só que depois de 1 ano o BCN abriu uma corretora, teoricamente uma suposta corretora, que eles queriam fazer bastante negócio, eles me indicaram. Não propriamente o BCN. Algumas pessoas que eles acabaram me indicando para essa corretora que ia abrir. Eu fui para lá em 91 a correção e eu fiquei lá até 94 até 97, que foi quando a correção incorporou ao Banco Sistema, que era do BCN. E aí eu fui para lá, fiquei esse período todo na correção. Foi um período onde propriamente eu aprendi a operar, porque abriu a BMF em 94 e naquela época existia muito papel a termo, dinheiro a termo. Então todo dia primeiro a gente operava o Selic, quanto ia ser o Selic
em determinado mês, não existia ainda o Copom, então o Banco Central determinava quanto ia ser a taxa, vai ser 13,25, vai ser 13,75. Então eles chamavam o ground no dia primeiro, no primeiro dia útil do mês, e declarava qual era a taxa que ele tomava. Mas isso era meio... Ele declarava essa taxa meio goela abaixo, assim, a taxa é essa, sem muita decisão, sem... Isso, não existia o colegiado ainda, mas existiam os diretores, eles se conversavam e eles determinavam a taxa. Então, nessa época da corretora que eu aprendi a operar, porque toda a estrutura do Rio de Janeiro, todas as DTVMs operavam muito, papel a termo, Selic a termo. Então, por exemplo, todo dia 1º era determinada a taxa. Dia 5, dia 2, você já estava operando quanto ia ser o dinheiro do outro mês no Selic. Então, era dinheiro a termo para o dia 1º do próximo vencimento. Então, ali eu comecei a operar. O que era tomar ou dar, o pessoal do Rio ligava, o BCN ligava, perguntava, como é que está o dinheiro a termo para, por exemplo, para 1 de agosto? Tá 13,25 com 13,20. Tá, vende aí, eu quero dar 1 bi nesse nível. Aí eu ia trocando spread para dar para ele. Então, a corretora me deu uma estrutura... e foi aí que eu aprendi a operar, que eu falava pro pessoal o seguinte, o Calô, que era um dos diretores, ele tá comigo até hoje, falava o seguinte, pega o lote mínimo e começa a trocar spread. Porque assim, quando o banco entrar, você sabe falar como está o mercado. Então foi aí que eu comecei a operar. Então eu ficava trocando spread o dia inteiro, ligava para o Rio, ligava para São Paulo e sabia onde é que estava o mercado. E aí, quando o banco ligava, falava, como é que está o dinheiro a termo? Tá tanto, eu acho que está mais vendedor ou mais comprador. Eu dava a minha sensibilidade. Tá. E aí foi que essa foi minha formação que eu comecei a operar. Então, nessa época, você operava dinheiro a termo, papel a termo. Toda terça-feira você tinha um leilão. Que era hoje o que é de quinta. Antigamente era terça. Só que na quarta-feira... o papel à vista mais ou menos morria e você já operava o próximo leilão a termo, que eram as BBCs. Então, assim, tinha muito mercado, então se trocava muito spread. Foi daí que foi minha forma que eu me tornei um operador e a sensibilidade que eu criei. Junto disso, em 94, eu abri o BMF, então eu ficava com... O Calô me deu o telefone e falou assim, aqui é a BMF, você vai ficar ouvindo, é para atender cliente, mas como você gosta de operar, eu já senti, você vai ter um lote mínimo para fazer no DI, aí alguma coisa que você vai fazer junto com os dinheiro a termo que você tem. Então, eu fui aprendendo a operar e fui pegando a sensibilidade do mercado, desde que abriu a BMF, eu estava lá presente no primeiro dia da inauguração. E aí, nesse período que você estava operando, assim, pelo que você está falando, grande parte das operações era basicamente em DI. Era em juros. Sim, totalmente DI. A minha formação foi... Aí eu fiquei no Banco Sistema. Eu fui para o Banco Sistema, aí a gente foi fazer a tesouraria. Era parte de juros. Totalmente voltava para juros. Só que eu sempre... Assim, eu não tive... a minha formação acadêmica não é das melhores, porque naquela minha época... Você precisava mais ter um diploma e não ter uma qualidade de diploma. Então, quando eu deixei a FEI, eu procurei uma faculdade naquela época que eu poderia... Porque na liquidez, para eu entrar, eles falaram o seguinte, a gente só aceita quem está na faculdade. Que é formado. Eu falei, eu tranquei a faculdade. Falou, não, então você vai fazer outra sem estar com faculdade, você não pode estar. Então, eu fui lá e falei, bom, o que tem aqui? Bom, daqui a um mês, daqui 10 dias tem lá, administração, comércio exterior. Falei, essa aí que eu vou. Então fui, prestei, passei, cursei para ter o diploma, para eu poder trabalhar. Para ficar na liquidez. Para ficar na liquidez. Então, assim, eu nunca fui... Tudo que eu aprendi foi lendo jornal, tinha naquela época a Gazeta Mercantil. Então, você lê tudo que acontece no dia anterior que está reportado no jornal, então você vai gravando as coisas. Olha, balanço comercial saiu ruim, quando acontece isso o dólar sobe. Olha, a inflação saiu mais alta, o juro abre. Então, eu fui aprendendo desse jeito. O BCN foi uma boa escola, mesmo não tendo trabalhado lá ainda, eu sempre perguntava para as pessoas o
que está acontecendo, como é que faz essa conta, que naquela época tinha muito prazo descasado, era 30 dias, 40 dias, como é que fazia a conta. Então eu fui aprendendo perguntando. A minha escola foi realmente o trabalho e o mercado financeiro e perguntando para as pessoas, sem ter vergonha de como funciona. E assim eu fui aprendendo a fazer a conta, fui aprendendo a me virar, fui sabendo interpretar. E depois, infelizmente, quando eu entrei no banco, que eu virei até sócio do banco, primeiro funcionário, aquela história toda, nem um mês depois veio a crise da Ásia, o banco foi... Isso foi 97, é isso? 97. O banco teve aquela crise toda, acabou quebrando junto com N bancos na época. Aí depois eu saí de lá, fui trabalhar no Bradesco, que era a turma do BCN, foi o Bradesco comprou, acabei ficando no Bradesco 2 anos. E ali também passei várias situações, como a desvalorização no plano real. A quebra da banda. Eu estava na mesa, a queda da banda. E aí o que aconteceu? O Haroldo, que era um amigo que me levou... Eu conheço ele. Haroldo, gente fina pra caramba. Que me levou na época, a gente tem amizade até hoje, que eu entrei fazendo um negócio no BCN também com ele. Ele foi trabalhar no Chase. Ele acabou me levando pro Chase porque falou que eu atrapalhava ele muito no trade no Bradesco. Então acabamos indo trabalhar junto no Chase. Fiquei lá quase uns 2 anos. Saí em 2000, porque o banco apesar de você lá na época, eu me lembro até hoje, lá a nossa época tinha que dar 10 milhões de dólares de lucro. Um ano, o outro ano colocaram 15 e a gente não tinha cliente. Porque o nosso ganho era de trade. Os caras não entendiam direito como é que você sem cliente gera um resultado desse. Mas eles também são muito duros. A mesa aí tem 4. Veio a crise do Nasdaq. Corta 2. Corta 2. Aí eu não falava inglês direito. Dancei. Saí do banco e fiquei meio decepcionado com política de banco, essa coisa toda. Então eu, na época, saí com, acho que foi 100 mil dólares, dava 200 mil reais. Eu poderia ter escolha de tentar voltar para o banco, para o Bradesco, mas eles não pagavam comissão. Ou eu optei por fazer eu acho que eu tinha passado por N crises. Nossa, quando eu entrei foi o plano Collor, depois foi a crise do México em 94, foi o real, foi a crise da Ásia, Rússia, desvalorização, crise do México. Então assim, eu acho que eu acabei tendo uma bagagem muito boa com os anos e eu resolvi fazer o seguinte, para eu ganhar na época 10 mil reais no banco por mês, eu preciso ganhar aqui no trading 1.000 reais. Se eu ganhar 1.000 reais por dia, eu vou ganhar o dobro do banco. Então, eu na época, eu falei para minha mulher, eu acho que eu vou arriscar fazer o meu próprio capital com o que eu tenho. Porque o banco, 10 mil não vai resolver minha vida. Meu pai na época era doente, eu precisava ganhar mais que 10 mil. Então eu falei, vou tentar por um período ver o que acontece. E aí foi, surpreendentemente, até para mim, eu acabei começando a operar o DI, só que o DI era muito caro a margem, não dava para fazer posição de um dia para o outro, e a volatilidade durante o dia era pequena. Era baixo. Aí eu comecei a olhar o mercado de dólar. E quando eu vi que o dólar oscilava um para cá, um para lá, e a margem não era tão cara para você ficar posicionado de um dia para o outro, eu acabei me aventurando de trocar o meu mercado que eu operei a vida toda e operar o dólar. E aí foi aí que eu me especializei em operar me especializei assim, virou o meu mercado de vez operar os juros, que eu sempre olhei. Eu fui operar o dólar no giro o dia todo, porque o dólar, na verdade, como a bolsa, não tem só o fundamento do fluxo, tem a expectativa que você está achando, que o mercado está interpretando, vai além.
Tem muita coisa influenciando a cotação do ativo ali. Isso. E aí eu acabei gostando do dólar e hoje, se eu pegar minha história para cá, o dólar é 50% do meu resultado, 60% de repente. E também assim, só para eu mesmo entender, você saiu do DI porque ele tinha essas condições, essas características como ativo, foi para o dólar. Mas o dólar ele é um ativo totalmente correlato ao DI. Então, quando você fez a migração de ativo, não foi assim, eu vou começar a aprender o preço aqui do zero. Não. Você teve toda a bagagem que você teve de juros para poder aplicar na moeda. De crise, das crises que eu tive, do fluxo, do sentimento, isso aí eu acho que é muito importante. Então, quando você vai operar o dólar, é que nem eu brinco, das 9 às 10 quem lê o jornal, vai para aquela direção. Depois é o fluxo. É o fluxo do dia que vai determinar. Nem sempre o que você lê o jornal está horrível que o dólar vai subir. Porque às vezes tem um fluxo, tem algo a mais. Tem a gente que é brasileiro, acha que, como acontece muito agora, o humor está muito ruim, só que o gringo adora o Lula. Então ele vem aqui e vende. E aí você quer comprar. Então é o que eu brinco. Das 9 às 10 você lê o jornal. Depois você tem que ver o que acontece com o fluxo do dia a dia. E qual o fluxo que vem de fora e do próprio mercado interno das empresas. Aí, beleza. Aí você falou assim, bom, então eu vou, com a minha experiência, vou tentar apostar na minha carreira autônomo como trader. Isso aí a gente está falando de... Então, aí eu fiquei isso aí entre 2000, eu comecei a fazer isso, e aí acabei dando certo, eu acabei colhendo um resultado que jamais eu achei que eu ia conseguir. Então foi assim, era para ganhar 1.000 por dia, passei a ganhar 2.000, aí na média de repente foi para 3.000, 5.000, e aí começou uns números que nem eu mesmo acreditava, você fala, cara, fiz isso. Que deu certo. Então eu acho que eu fui ganhando corpo, e nem sempre, claro, você ganha. Na média eu fui ganhando mais, e eu fiquei entre 2000 a 2005 nessa vida. Perfeito. Fazendo alguma aposta em juro quando eu achava, ou mesmo se eu estava mal posicionado no dólar, eu achava que ia sentir a bolsa, eu vendia o índice, ou ao vice-versa. Então eu sempre fui um cara muito operacional. Então eu gosto de prestar atenção em tudo o que está acontecendo. Então eu estou olhando o DI, eu não foco só no mercado. Eu foco no que eu estou operando, mas eu estou olhando todos os outros que está acontecendo em volta. Eles podem estar dando sinais para você falar, não, eu vou confirmar o que eu acho, vou aumentar a mão, ou tá estranho isso aqui, vou ficar mais esperto. Exatamente, serve para você olhar, para você poder fazer um hedge, ou para você se defender de alguma outra maneira, ou você acelerar no que você está fazendo, que pode ter um sinal realmente que se você está vendo está certo. Perfeito. Então usei muito isso, fiz de 2000 a 2005. Aí eu ganhei corpo no que eu estava fazendo, falei, bom, eu não vou voltar mais para banco, eu não quero mais voltar, eu nunca mais mandei um currículo para ninguém, nunca mais fiz nada, não sei nem montar um CV. Então, chegou em 2005, eu abri meu próprio fundo, que é o Recefim, que tem até hoje, porque eu ganhava no day trade na época, a gente fazia lá, tinha a CPMF e às vezes perdia na posição, aí você não queria pagar imposto, aí a Receita lá te multava, que eu falei, eu ganhei no day trade, perdi na posição, é 0 no mês. Não, ganhou no day trade, tem que pagar. Naquela época era assim. Então eu montei o fundo por questão tributária e acabou desenrolando as coisas, foi andando. E em 2005 eu criei o fundo FIM, aí em 2008 eu criei um outro fundo que é o RED, que tem até hoje, que é com uma volatilidade de 25% do que era o FIM na época, para alguns amigos, para 5 amigos. E em 2010 eu abri a gestora para receber o FII desse fundo. E aí a gestora ficou... Em 2014 abri um fundo para cliente também, foi como eu comecei a fazer a gestão para terceiros. Mas depois na Lava Jato, acho que foi 2016, a exigência para você ter a gestora exigia demais
E era tipo assim, algumas normas da 558 que saíram inviabilizaram muito, porque como o fundo era pequeno, por causa da alavancagem também, que o fundo tinha uma vol alta, os custos eram muito grandes. Então eu acabei abrindo mão de fazer a gestão de terceiro. Entreguei o fundo na época, começou com 1, entreguei o fundo com a cota 4, mas aí eu não quis mais fazer a gestão por causa mesmo de custo. Que precisava mais software, mas tipo, pro PL do fundo era mais custo e não ia ter retorno. E basicamente também era só tua grana. Então, não, essa época eu abri um fundo para terceiros. E aí você conseguiu captar apesar da vol, você captou uma grana bacana. Tinha uns 40 milhões, chegou até 80 e foi levando. Mas aí, devido à exigência da 558 na época, eu não quis mais continuar. Tá. Aí depois, quando o juro voltou para 6, as pessoas começaram a demandar risco de novo. Vamos abrir o fundo, não sei o quê. Aí começou a era das plataformas. Aí democratizou bastante aí, o movimento. O que aconteceu? Quem fazia esse trabalho de fazer o pente fino no cliente são as plataformas. Não era mais a gestora. Porque eu tomava o risco, quando eu tinha que fazer a distribuição, de peneirar o cliente. Se o cliente tivesse algum problema com a receita ou fosse um mau cliente, eu ia ser culpado. Por isso que eu não quis fazer. Eu falei, gestor não tem esse tamanho, você precisa de uma estrutura grande. Quando as plataformas entraram, elas cobriram isso. Então, esse gap que voltou a você pagar um FII para a plataforma, mas você não tem esse trabalho e nem esse risco. Quem faz hoje a peneira no cliente é a plataforma. A gestora só faz a gestão. Já chega, o cliente chega preparado, já falou assim, se esse cliente está chegando, é porque ele já entende onde ele está se metendo, é só você continuar fazendo o seu trabalho. Eu imagino que isso aí também gerou um alinhamento passivo bem maior. Exatamente, eu não queria correr esse passivo, eu já corro risco com o meu dinheiro, não quero correr risco com as pessoas que vão aplicar no fundo. Perfeito. Eu não tinha estrutura para isso. E aí hoje, se a gente for falar assim, sei lá, de 100% das tuas operações, quais são os ativos que você mais opera? Assim, sei lá, de 100 operações que você faz, quanto que cada um representa, ou o que você só opera hoje? Não, eu aprendi na crise da Ásia que você só deve operar ativo líquido. Eu estava no banco dado em juro de 6 meses. Na época o juro era 20. Veio a crise da Ásia, o Gustavo Franco botou a 40. Isso você estava no curtinho. 6 meses, mas naquela época 6 meses era igual a 3 anos, dei 25, dei 27 hoje. Era um prazo um pouco... Referentemente era mais ou menos um prazo assim. O equivalente. Porque o mercado não operava muito, mas o longo era 1 ano. Esse era o longo. O longo do longo era 1 ano. Você não tinha... Quem tomava juro longo era só montadora que fazia empréstimo. Você não tinha esse mercado tão longo. O máximo era 1 ano. Porque a inflação era uma coisa... bizarra. Mesmo assim, em 97 você não tinha inflação, mas o brasileiro ainda tinha aquela mente e não tinha empréstimos longos. Isso a gente teve a partir de 2002, quando o Lula entrou, que ele prolongou os financiamentos, alongou, e aí você foi criando passivo para poder ter ativo e operacionalizar isso. Então, naquela época, 1 ano já era o máximo. O banco estava dado em 6 meses, não tinha liquidez. Quando deu a crise, não tem liquidez. E aí que eu criei uma coisa comigo. Juro longo no Brasil é feito para tomar, não é feito para dar. Dá, você sabe quanto você vai ganhar. Hoje todo mundo está dado no juro, mas você sabe que de 9, 9,5 vai ser difícil de cair. Se dá uma zebra qualquer no mundo ou qualquer coisa... esse juro sai de 9 para 12. Isso é dado lá e sai catando lata. Então, para ganhar, você sabe quanto você vai ganhar. Para perder, eu não consigo dar juro. Até hoje eu tenho esse trauma. Eu não dou juro longo. Eu estou dado aí no DI, estou apostando na queda, mas eu faço assim, via opção, vou no DI 25 no máximo, porque tem muita liquidez. Mas eu não gosto de ficar dado em juro longo em função da experiência que eu tive e do ensinamento que eu tive. E nessas crises eu aprendi que você dá porrada ao contrário.
a favor, você sempre vai ganhar um tantinho. Quando vem ao contrário, é o que eu brinco na mesa. Olha, o DI 27 está dando 8 reuniões de meio de alta. É um absurdo. Eu falei, então pode tomar, porque quando sai o número da calculadora, é porque perdeu o parâmetro. E quando perde o parâmetro, não tem conta, não tem racional. Que é racional. E aí é que você ganha o dinheiro. Quando sai do controle... Sai do modelo, é pânico. Então, eu acho assim, eu não gosto de ficar fazendo essa continha, olha, aguenta tal, aguenta não sei quanto. Eu gosto de sentir o momento das coisas. Eu só sei fazer a conta seguinte, bom, para 9, o DI, por exemplo, vamos falar no DI 25, tá 10,90, meu, acho que de 10,70, 10,50, esse DI 25 vai estar no osso. Eu não consigo dar mais esse dinheiro. Eu prefiro tomar esse dinheiro. Eu sei que eu vou perder pouco. Eu só perdi muito nessa época quando o Selic veio para 2 nessa teoria aí, porque nunca mais parou. Que foi também uma coisa irracional, tanto que subiu de 2 para 14. Então, totalmente. Assim, mas eu gosto de fazer sempre ao contrário quando o prêmio é magro. Porque quando ele volta... você elástico o negócio. É desproporcional o ganho com a perda. Então você aprendeu que você só vai mexer com ativo líquido. Só opero ativo líquido. Então hoje eu opero o DI de maior liquidez, que é o 24, é o 25. Hoje em dia se criou uma cultura também, o gringo ajudou, os fundos ajudaram, que eram as antigas tesourarias. Eles operam muito, tem liquidez o 27. Mas eu, por questão de cultura mesmo, eu não consigo, eu prefiro sempre no longo operar mais tomado do que dado. Perfeito. Então eu opero o DI, opero o índice futuro. Eu não sou um cara de ter uma bagagem para analisar qual empresa. Então eu tenho que ser honesto comigo mesmo. Eu vou no sentimento. No sentimento eu vou no índice. Por quê? Vale pesa 14. Eu estou vendo o que está acontecendo na China, eu estou vendo o que está acontecendo no mundo. A Petro pesa 10 e os bancos pesam mais 30. Eu sei que ali está concentrado 50%. Então eu sei o que eu estou operando do índice. Da cesta toda. Então eu prefiro operar o índice porque eu não sei analisar as outras empresas individualmente. Mas elas proporcionalmente no índice pesam pouco. Então não vai me atrapalhar. Então eu prefiro operar o índice futuro. Eu opero Petro, opero Vale, opero banco. Até aí eu vou. S&P futuro. Porque eu acho que lá é o coração do mundo. E a gente tem que estar sabendo o que está acontecendo na maior economia do planeta. E o dólar, que é o meu carro-chefe, que é o meu mercado de trading, o diário. Então, eu acho que 70% das minhas boletas... É em dólar. Hoje em dia pode ser 50 no dólar, 40 na bolsa, 10 no S&P, que eu opero bastante. E o juro, eu não faço muito day trade. Primeiro porque você não consegue abraçar o mundo. E eu prefiro fazer algumas posições no DI do que ficar entrando e saindo todo dia. A não ser quando eu vejo algo que está tendo oportunidade, mais vol, então eu vou lá e faço. Mas para girar, eu gosto de fazer mais o dólar e o índice e o S&P. Até porque também são mais... Até hoje eles são mais voláteis, né? Então, durante o dia eu imagino que eles também devam dar mais oportunidade para a gente fazer essas operações. Então, dado esses 4 aqui, então é basicamente DI, dólar, índice S&P e algumas opções, alguns derivativos desses derivativos. E aí o que eu queria saber é o seguinte... dado que você tem essas ferramentas e toda essa bagagem que você acumulou nesses ativos que você está operando, cara, quais foram os momentos mais marcantes da tua carreira? E aqui eu quero falar pro bem, pra gente comemorar, e pro mal, pra gente aprender, mas qual foram os momentos, os pregões ou trades que vão ficar na memória, assim, pra sempre? Cara, tem muitos pregões, tem muito tempo de mercado. É o que eu tô te falando. Eu abri a BMF.
Abrindo, o que eu digo é o seguinte, no primeiro dia eu Você tava estava lá. Então eu tenho algumas histórias boas. Teve... Pô, o trade do Lula, o primeiro. mas antes do Lula teve muitos outros. Eu acho assim, teve um trade, eu recebi uma ordem. Isso que faz a gente ter bagagem. Recebi uma ordem um dia, o diretor me chamou na série e falou assim... Onde você tava nesse dia? Eu tava numa... Qual instituição? Prefiro não falar nome. Muito bem. Mas recebi uma ordem, o diretor me falou assim, olha, nessa época o pregão vai abrir às 2h30. Parava 1 e abria 2h30. E nessa época a gente operava PU, não operava a taxa. Uhum. Ele me chamou lá e falou assim, olha, vai abrir o mercado à tarde, você vai comprar da hora que abrir até fechar, das 2h30 às 4. Eu falei, qual o lote que eu compro? Ele falou assim, você entendeu a ordem? Eu falei, entendi. Vou comprar. Não me deu ordem, não deu lote? Ok. Abri o pregão, eu peguei o meu operador, o maior sonho era botar oferta firme na época, né? Então, assim, eu tinha passado a 330 o PU, e eu tinha um operador que era o Ninja. Eu falei pra ele, Ninja, põe aí 5 mil na venda 40, né? Aí os caras, pô, 40, venda 35. Porque tinha passado a 30, naquela época não oscilava muito, né? Uhum. Aí o outro, eu vendo também 5 mil a 35, fala, Ninja, melhora a tua venda. E aí quando passar a tua venda, tu toma de todo mundo. Aí, de repente, já vende, patrão, tomei aqui 15 mil que tinha na venda. Beleza. Aí, anotei lá 15 mil, já era um lote grande, que a oferta firme era 5 mil. Na época eu operava 3, 4 mil. Isso, que ativo que é esse que a gente DI. tá falando? DI. Dei. Beleza. Aí, Então você deu 15 mil contratos. já vendi, dei 15 Deu mil. 15 mil. contrato. Aí daqui a pouco, Ninja, o negócio é o seguinte, aí os caras já ficaram assustados, porque não entenderam nada, o mercado tinha passado de repente a 30, era como se tivesse passado a taxa a 13, bola, eu já tava vendendo a 9,5, tomei um lote, aí os caras, tô vendendo e continuo vendendo no preço, cara, pô, o que aconteceu? Vendo, compra aí 1.000 a 90, os caras mandaram, falei, Ninja, não quero ouvir vendedor, vai tomando. Daqui a pouco o cara me chamou lá dentro. Passou 40 minutos de pregão. O diretor te chamou. E aí, quantos lotes você comprou? Falei, peraí, preciso pegar um pedaço de papel ali que eu anotei. 5, 7, 8, 14, 22, 35. Meu Deus, você é retardado. Não temos margem para isso. Falei, bom, você me deu uma ordem. Aí eu falei assim, quantos lotes? Falou assim, você entendeu o que eu falei? Eu entendi que não vai sobrar um vendedor até o final do pregão. Pra eu raspar isso aí. Bicho, porra, tá maluco, meu? Não tem limite pra 20 mil, já tem 30, 40 mil. Aí eu fui vendendo de volta. Aí depois, no outro dia, saiu uma manchete lá, os juros vão começar a cair, não sei o que lá. E por isso que eu tenho uma máxima que eu carrego comigo. O mercado, eu falo que o juiz, o preço é o juiz do ativo. Então, se você tá lá, é para tradear por exemplo, o DI é para tá entre bola 0,5, se é vendedor a 90, cara, tem que levar em consideração. Alguém sabe o que você não sabe. Então, isso a história me fez aprender muito, principalmente no passado. A gente tem que tirar a informação do que o mercado passa pra gente. Você pode achar o que você quiser, mas a média das informações ponderada pelo poder de fogo O mercado tá sabe. no preço. O mercado sabe pra onde vai, porque tem sempre alguém melhor informado que você. Existe sempre um melhor amigo que tem um melhor amigo. E o mercado é feito de informações. Então, cara, nem sempre todas são públicas. Então... Esse é a diferença aí, por isso que eu falo que a bagagem conta. Você passa alguns episódios na vida que você, uma pro mal, foi exatamente uma vez disso, que a gente estava operando um Copom, a
já tinha cupom nessa época, e ia divulgar a Teban, TBC, e a gente achava que ia cair tudo que... O que era a Teban e TBC? Era entre a mínima e a máxima, que podia flutuar o juro na época. Tá bom. Eram os limites da banda, tipo isso? Então, de repente eu tô lá operando DI, comprando DI pra caramba nessa época, dando dinheiro, né? Uhum. Aí chega um cara lá, eu me lembro até hoje, a fonte. O operador era o Roy. Eu compro 5 mil lá, não sei o que lá. Tô lá de palhaçada, igual aquele dia que tinha gente vendendo. Aí chegou o cara, chato 5 mil. Aí caiu mais um pouco, geralmente fala, vou comprar mais. Eu falei, o diretor, vou comprar mais. Não, pode comprar. Tá. O cara vem a fonte lá, você vê a rota. Tchá. Eu liguei pro diretor e falei assim, olha, eu tô operando ali no Roy, cara. Mesmo ordem que você me deu uma vez, esse cara tá operando igualzinho. Onde tem uma oferta? Não, fica tranquilo que o cupom vai manter, tá tudo igual, por exemplo. Beleza. Saiu o cupom à noite, não caiu o que era pra cair, a fonte tava certa. Tomamos um prejuízo danado. Então, assim, algumas histórias, alguma coisa que você pega do pregão antigamente que você tinha, que eu te falo assim, você tem que respeitar o mercado. Você tem que respeitar o preço. E quando alguma coisa que você acha está muito fora do normal, não é melhor não ir contra. Porque a trombada... Alguém pode saber de uma coisa que você não está sabendo e é quente. E aí, hoje em dia tem a globalização, tem tudo, mas assim, o mercado, por exemplo, hoje ainda tinha dúvida, que o Lula falou meio grosso de manhã, que a meta, tem que ser uma meta realista, o mercado ficou meio nervoso. Mas eu te falo, olha como passou o mercado. Antes de sair o resultado, a Bolsa estava na máxima, o DI estava na mínima, tudo bem, o Roberto Campos falou, meio que deu uma afrouxada, mas assim... alguém tinha alguma certeza maior? Porque ontem a Bolsa, esses 2 últimos dias, a Bolsa tinha tradeado mal. Hoje o Lula não falou assim, deixou alguma dúvida. Mas o mercado vem, compra a Bolsa, vende o DI, toma o leilão. E toca o barco desse jeito. Então assim, no final o que aconteceu? Veio a meta em 3, veio tudo que mais ou menos todo mundo achava. Mas ninguém tinha uma certeza. Então, assim, o que eu falo? O mercado te dá sinais. Você pode não saber de nada, mas você pode acreditar que o mercado é um bom indicador para onde ele está indo, qual é o caminho certo. É bastante confiável, porque ali tá... que eu falo bastante aqui no escritório, que o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso. E ali tá onde as pessoas mais apostam o bolso. Então, você não vai mexer com o teu bolso com uma... eu não tenho tanta certeza. Então você não vai pôr a mão no bolso para apostar naquilo. De 10, eu acho que de 8 o mercado vai estar certo. Às vezes acontece algum erro. Alguma coisa não previsível. Tipo, sei lá, um Covid, por exemplo, uma coisa... ali já foi um fato meio que o mercado foi pro carnaval naquela época. Eu mesmo estava, na época, postando conta, passei zerado, estopado, por causa que o mercado estava muito forte. Aí acordou, o mundo acabando. Então tem algumas histórias boas que ficou gravado, por exemplo, a desvalorização da banda endógena. Eu estava no Bradesco nessa época. Eu operei e Isso era 9,9? 9,9. Me lembro até hoje. O Alfredo estava do meu lado. E na época sentava o Júlio, o Alfredo, eu e um outro rapaz, o Junqueira, o Edu. E aí... E do outro lado do Júlio sentava a mesa de pronto do banco. Então eu escutava o cara cantar ali 2 mesas do lado, quanto é que tava, tomaram acima da banda, o Unibanco tá tomando, o Garantia tomou. Falei, estourou a banda, acabou essa merda aí. Aí eu operando DI, 60, me lembro até hoje, 64 era a taxa o ano. 64? Aí eu falei, Ninja, paga 1.000 aí, a 64. Aí peguei o Boa Vista lá, tchado, levou 1.000. E como era a desvalorização, o spread era 64 com 63, 64 com 65. Era louco. Nossa, era bizarro. Era bizarro, porque deu branco no mercado.
É o tal saiu do modelo, saiu da calculadora. Saiu da calculadora. Aí, os caras, pô, quebrou a banda, o juro vai subir mais, não sei o quê. E na hora eu raciocinei assim, pô, eu tenho... se o Brasil tem um juro desse tamanho, porque mantém a política cambial com juro alto, se estourou a banda, o juro tem que cair. Vai cair. Vai cair. E aí, o que eu fiz? Eu tinha um limite para meu operacional do banco, de operar 2, 3 mil com autonomia. Então, levei 1.000, beleza. Aí, compro mais 1.000 lá, 64. Aí, calou o mercado, 63. Aí, toma mais 1.000, não sei o quê. Dali a pouco, até eu me lembro, eu falei, como é que você tá no DI? Falei, tô comprado aqui. Então toma aí 1.000 pra mim. Falei, porra, vende 1.000 lotes. Uhum. Né? Falei, porra, tô na ponta boa. Aí fui lá, compro mais 1.000, Boa Vista lá, o Boa Vista só fechava no lote. Então eu vi que ele só queria o lote, ele queria zerar. Ele queria zerar. Então o que aconteceu? A gente foi tomando todo o lote dele. Naquele dia, estourou a banda, realmente, que teve a desvalorização cambial. O mercado saiu de 64, acho que para 45. Fechou no limite de alta. É a mesma coisa que o dólar tivesse caído 6 hoje e não tem mais pregão. Uhum. Era vendedor. O DEI foi exatamente. Passou no limite de alta, não tinha mais vendedor. E foi a maior pancada que eu dei no giro, no mercado de juros, operando no banco essa época. Então, assim, tem algumas... Essa daí é uma história, que eu guardo... Porque, assim, só quem viveu, e é difícil você ter outro movimento desse. Muito difícil. E também, assim, a gente está tentando mostrar para quem está ouvindo a gente, para quem está vendo a gente, mas uma coisa é a gente conversando aqui na mesa, tentando passar um pouco do que foi aquela experiência, outra coisa era você estar lá na mesa, do banco vendo o mundo acabar, o dólar ir vai saber Deus para onde. Então esse você tem a coragem de operar. A coragem de operar. Entendeu? Porque é assim, o banco é grande. Nem todo mundo tem a iniciativa e nem a coragem de se expor, principalmente no banco. Não são todos que têm essa, principalmente no momento de crise. Então, eu sempre aprendi assim, por isso que eu acho que esse negócio está na minha veia, esse trade que eu aprendi de fazer, de você acha que tem que acontecer alguma coisa, você tomar uma decisão. Já trabalhei no banco gringo que o economista, nossa, o dado foi ruim. Mas vamos comprar? Não, tem que comprar. Toma, calma, o que você tá fazendo? Ué, não foi ruim? Tô tomando tudo aqui, tô executando, Calma, fica calmo. Calma, deixa eu ver qual a reação do mercado. Não, eu achei ruim, você também achou ruim. Se o mercado, se eu errar, daqui a pouco eu zero. Mas na hora que sair, eu tenho que sair na frente. Então eu sempre fui um cara muito atrevido. Se eu acho que vai acontecer, eu vou lá e faço. Eu falo, no trade é uma coisa que você não deve passar vontade. Você executa. Se você tiver errado, você tem que não ter vergonha de falar, opa, errei. Zera, vira tô a fora, mão, sei lá. Zera. Você não vai acertar todas. Mas, de repente, pode ser uma boleta boa. É o que eu falo, das 9 às 10 você opera. Geralmente, essa boleta que eu tirei, eu vou ficar o dia todo para pagar ela, ou ela já me dá o resultado do dia. Aí só tem que ficar defendendo para não perder ela até às 6, né? Então, são assim, você tem que ter um pouco de... Você só consegue se sobressair nos lugares se você mostra um diferencial. E eu aprendi na minha vida, até pelo fato de... o que eu explico hoje para meus filhos. Todo mundo hoje em dia é bem formado, é bem treinado. Então você tem que ter algo a mais para ser alguém. Então você tem que estar entre os melhores. Então qual é a tua melhor qualidade? Eu não tive a melhor qualidade no educacional. Diploma. Então eu tenho que tentar ser aqui no operacional. E aí que eu acabei equalizando as minhas forças. Um lado eu ia aprendendo, no outro eu sou um cara mais atirado, fui mais forte. Então, assim, tentei, é o que eu falo para eles, você tem que ter um diferencial.
E eu acho que o meu operacional, desde quando eu aprendi, eu acabei deixando ele mais forte em função de tudo que eu passei, de tudo que eu vi. E eu tento treinar até o emocional da gente, porque o trade não é uma coisa que é fácil. O trade é uma coisa dolorosa, porque ele nem sempre te traz alegria e existem fases. Você não vai acertar. Tem meses que você acerta tudo, tem meses que você erra tudo. Tudo. Então, eu mesmo com essa bagagem toda que eu tenho, tem dia que eu vou pra cá querendo chorar, que eu faço uma merda atrás da outra. Não tem jeito. A fase não tá boa, então a gente tem que reduzir o risco e tentar acertar o pé. Quando você tá numa fase que não tá boa, ou eventualmente até numa fase que você tá bom, você tá sentindo que você tá com o feeling alinhado, que você tá indo pra cima, você muda alguma coisa na tua rotina como gestor? Você fala, cara, eu não tô, sei lá, ou eu ganhei muito dinheiro. Cara, se eu fiz bastante PNL, eu ganhei muito dinheiro, eu vou operar com um lote um pouco menor para salvar esse PNL pro mês. Ou não, sei lá, vou para cima para tentar fazer o ano aqui nesse mês. Se tiver ruim, o contrário, alguma coisa difere da tua rotina, ou operacional, ou até de preparo mental para estar lá? Eu sou um cara que eu aprendi assim. Se você ganhou com 100 contratos, você vai perder com 100 contratos. Você não pode cair nessa tentação que você falou. Olha, eu vou salvar, eu acho que eu tô certo, vem pra cima, salvar vou pra lavoura. 300. Esquece, se você perder com 100, você vai ganhar com 100. Não adianta querer alavancar. Só vai trazer desgraça. Você tem que ir de pouco em pouco. E eu acho o seguinte, eu gosto de operar 3 ativos ao mesmo tempo, que eu faço até hoje. Às vezes 4. Quando a fase está ruim, não adianta abrir tanta perna. Se o dólar está muito ruim, muda de esquina. Vai até o índice, ver se melhora um pouco. Mas se nem no índice, nem no dólar, nem no S&P, reduz o risco. Opera um só. O que você tem mais assertividade, né, no caso do dólar, mas faz um lote menor. Um lote menor de giro, mas de posição, geralmente eu faço o mesmo lote. Se eu estou errando demais, eu procuro não ter posição. Você fica só no intraday. Se eu estou errando tudo, ou tem que ter uma... Eu sempre gosto de ter uma posição, então eu tenho uma posição pequena. Eu deixo de ter a minha posição base para ter uma posição menor. Quando está indo pela direita, eu faço maior no giro, mas a minha posição mantém. Geralmente... se eu vou até 200 contratos, se eu vou até 500, não vou passar desse limite, nem no bem nem no mal. No giro, às vezes você aumenta, às vezes também te convida para pique, você acaba errando. Mas eu tenho um discernimento de ir sempre com o mesmo lote, ou no prejuízo ou no lucro. E mentalmente, eu acho que a gente tem que ter... Primeiro, uma frase que eu carrego comigo, que é o seguinte: quem tem medo de perder, nunca vai ganhar. Por quê? Você, quando chega numa mesa para operar, primeiro, você não pode ter medo. E segundo, perder ou ganhar faz parte do jogo. Você tem que estar preparado mentalmente para qualquer um dos dois resultados. Que você não vai acertar sempre. Agora, o que você tem que ter na tua cabeça, que você, como um bom trader, um bom gestor, em cada 10 traders que você fizer, você tem que errar 3, 4 no máximo. Só que o teu montante de acerto, você tem que colocar para perder 30%, 40%. Porque senão você vai andar um passo para frente e 2 para trás. Então, nisso que eu tento me policiar. E você está preparado a perder, porque não existe trader fácil. É a mesma coisa que se o Palmeiras for jogar Palmeiras e Bolívar hoje. O Bolívar é pedra cantada, aqui vai dançar. Não existe isso. Tem que chegar lá, jogar bem e ganhar. Ou jogar mal, mas tem que ganhar, tem que botar a bola para dentro. Tem que fazer mais do que tomar. Então, assim, não existe jogo ganho. E como a gente operando, não existe dinheiro certo. Por isso que eu falo, quem não sabe perder, nunca vai ganhar.
Porque você não pode sentar numa mesa de operação e ter medo de perder. O problema é o seguinte, quanto é que você Tá disposto mentalmente a perder? Qual o seu risco? Você tem que entender o que é o risco. E nesse risco, você vai falar, até aqui eu estou confortável. Faz parte do game. Agora, a partir daqui eu já não estou. Então, você já não está, então stop. Mas a perda faz parte do dia a dia. E é um negócio que, pelo que você tá me falando, é decidido ex ante. Você fala assim, cara, você vai pro mercado assim, obviamente ninguém, né, você não sabe se você vai chegar naquele nível de perda, se você vai chegar naquele nível de lucro. Mas você fala assim, cara, se eu chegar nesse nível, se tudo, né, when things go south, né, se tudo der errado, se eu chegar aqui eu tenho que parar. E isso é decidido, obviamente, ex ante do pregão. Sim, mas é que nem hoje em dia, como gestor de fundo, você tem lá a volatilidade dos seus fundos, multiplicou, quanto é que você aceita de desaforo de um dia para o outro. Então você sabe qual é o tamanho da perda da cota que você pode ter, que não vai te trazer problema. Então já tem uma estratégia definida. Em cima dessa estratégia eu tenho um lote para fazer. Então eu sei aonde é o meu buraco. Uhum. E aonde eu estou calçado. Então, hoje em dia, até como gestor, eu sou um pouco menos agressivo do que eu particularmente já fui. Na sua PF, por exemplo. Porque agora com essa fusão que eu fiz com a Venice, eu tenho um fundo que é só para clientes com menor vol. E sempre como foi, um com maior vol, um com vol média. Mas assim, eu não posso ficar expondo tanto os clientes. Eu não posso fazer muitas aventuras que eu já fiz no trade de maluquice. Então eu tenho que ter um pouco mais de discernimento, porque hoje em dia tem lá 1.000 clientes no fundo, eu não posso também errar demais. Então quando você não quer errar demais, você acaba tendo que diminuir o teu risco, diminuir a tua exposição. Então tudo são momentos na vida que a gente, quando eu estava sozinho, toma aí, faz, já tive posições muito grandes no dólar, quando o dólar era 2,20, 2,50. Então assim, depende do momento do fundo, você tem que estar muito bem preparado emocionalmente. Eu acho que o emocional, para quem opera e faz trader, é muito importante. E quando, por exemplo, você chega num dia, numa semana, você chega por operar na segunda, aí pica na segunda, aí pica na terça, pica na quarta, pica... Aí chega na sexta-feira e fala assim, cara, pô, tá bom, pode ser uma maré ruim, pode ser um período ruim, mas você chega a pensar assim, pô, perdi o feeling, perdi a mão. Cara, isso existe. Eu até brinco lá, usei uma vez no outro podcast o mesmo paralelo. É como o Rafael Veiga batendo pênalti. Cara, já bateu 23, 25 seguidos, ele acertou todos. Ele errou 2 seguidos. Então ele nunca vai ser o melhor, mas também nunca vai ser o pior. Então, você tem que ter preparado mentalmente para isso. Eu já ganhei muito dinheiro fazendo isso. Também já perdi menos do que mais eu ganhei. Então é o seguinte, eu não desaprendi nessa semana. Eu não sou o pior. Nunca fui o melhor. Mas tem dia, tem época que não está dando certo. Então o que a gente tem que fazer é diminuir o risco. Reduz a baixar sangria. A bola. Já você vai se encontrar. Você vai bater o pênalti e vai colocar. Mas você tem que ter personalidade de estar lá todo dia, de tentar todo dia e saber que nada mudou. Você tem que ter autoconfiança. É o que eu até brinco. Foi ruim segunda, foi ruim terça, foi ruim quarta. Que bom que tem a quinta. Que a gente tem a oportunidade de dar a volta por cima. De recuperar tudo aquilo que foi. Não vai ser num dia. Não vai ser em 2. Às vezes é importante você perder 5 e ganhar num dia 20% do que você já perdeu. Ótimo. Mas o teu moral melhora. Muito. Você cria confiança. Então é o que eu brinco. Infelizmente, a profissão de um gestor é igual a técnica de futebol. Você está num campeonato que todo mês vence, você tem que performar bem.
Se você tomar 3 meses negativo, tem saque. Você toma amarelo. Se você tiver um ano ruim, você toma o vermelho. Perde uma pancada. Então, assim, a gestão é bem diferente, é bem difícil, porque você tem que saber, você tem que estar entre os melhores sempre. Senão você é um a mais, você não é entre os melhores. E eu acho que dentro do tamanho, eu não posso me comparar com quem tem 1 bi, com quem tem 2 bi, 5 bi, eu tenho que me comparar com um cara pequeno. Igual eu sou, que nem eu tenho o meu fundo, tem tanto de PE, a gestora tem 200 milhões, eu tenho que comparar com quem tem 200 milhões. Então, e tentar ganhar espaço nesse cenário para ficar entre os melhores, para poder ter uma representatividade dos grandões que estão lá olhando um peixe pequeno. Então, você tem que ter isso na cabeça e saber trabalhar os momentos quando não estão favoráveis. Excelente. Pessoal, acho que, não sei se para vocês, mas para mim foi uma super aula que a gente teve aqui. É um cara que opera, cara, o próprio Cláudio falou, foi a primeira operação da BMF, operava antes de BMF. Naquela época era Open, né? Que operava, que era uma pancadaria só. Eu não fiz a primeira operação, tá? Tava mas, no primeiro dia. Eu tava desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. Nem que fosse para escutar, demorou para tirar a primeira boleta, mas tava lá, tava lá. Presença confirmada. Isso. Então, eu acho que é uma oportunidade gigantesca da gente ter aprendido hoje com esse cara aqui, com a história dele, com o que ele já escreveu no mercado. Aí, como o Cláudio muito bem falou, a partir do momento que ele abriu o fundo, tem a cota lá para a turma ver. Hoje a cota tá acumulado desde o início, tá com... Eu não faço essa conta, eu não vejo, porque, assim... Muita coisa. Não, eu acho assim, o ganhar ou perder hoje em dia é o que eu falo, é o detalhe. Você tem que... meu fundo particular eu nem tenho a cota, eu sei dos fundos de cliente que eu vejo toda hora. Então, esse aí é que eu me preocupo em olhar bem a cota. Esse aí não é só o teu que tá na reta, né? Esse aí tem mais outro passivo. O meu fundo tem histórico desde 2005, tem quase 20 anos de histórico. O meu fundo tem, acho que a média de vol do meu fundo é 63, é uma das maiores com cota diária desde 2005. Acho que dos fundos do país, assim, deve ser uma das top tier ali. Não é o que eu falo, você tem que comparar com um fundo que é do seu tamanho, que é menor, mas como histórico de longo prazo, de vol, isso não muda. Você pode ser num fundo menor ou maior. A vol é de acordo com do freguês. Perfeito. Então, eu acho que eu tenho que me comparar nesse sentido, mas o legal, eu acho assim, a história está contada. Você é um cara vencedor. Eu acho assim, realmente no trader, no que eu me propus, que eu saí do banco para querer defender uma vida melhor, que eu achei que no banco era muito burocrata e muita politicagem. Odeio política. Então, assim, no que eu me propus, eu alcancei o meu objetivo. Nunca mais, eu brinquei com você, nunca mandei um CV, mas nunca fiz mais nada. Eu acabei me encontrando. E esse é um mercado muito ingrato, porque você fazer day trade pequeno, quando você está no banco, você tem N informações. Olha, o fulano saiu do banco... Cliente fechando, 30 economistas para te falar o que eles... E outra coisa, eu saí do banco com um montante financeiro muito pequeno. Então, você se expor com aquilo e construir, assim, uma história que eu construí, é bem legal. É diferente de você sair do banco com um bolso cheio. Uma mala de dinheiro. E aí falar, daqui eu posso perder. Não, eu fui lá sem ter o que perder. Então, eu acho que isso aí é até incentivo para todo mundo que trada, que gosta de fazer day trade. Você tem que ter disciplina, você tem que ter autoconfiança, você tem que saber o que você está fazendo, que você pode conseguir fazer dinheiro no mercado também. Então, assim, porque eu me propus quando eu saí do banco, eu acho que eu atingi meu objetivo. Excelente. Bom, fechamos com chave de ouro aí, pessoal. De novo, Cláudio, eu queria demais agradecer a tua presença aqui, compartilhar um pouco da tua história riquíssima, do que você continua fazendo hoje, do que você ajudou. Enfim, o mercado está aqui onde está. Super obrigado pelo teu tempo. Acho que todo mundo que está vendo a gente aqui, com certeza vai adorar ouvir a tua história. E, enfim,
Te desejo muita sorte, muito trade bom e muito obrigado por você ter vindo aqui hoje. Não, obrigado. Eu vim aqui te prestigiar e só não vai mais no jogo do Palmeiras. Fui no jogo no domingão, pô, puta jogo importante. Primeira vez que eu fui, pum, perdeu em casa. Não dá. Não dá. Quando eu vi ele lá, eu falei, ih, vai dar ruim. Pessoal, brigadão por tudo. A gente se vê.